Martim Benítez usou as suas redes sociais para se despedir do São Paulo. Pois é, o jogador que havia sido contratado por empréstimo em abril, junto ao Independiente da Argentina, que custou aos cofres do São Paulo $300 mil pelo seu empréstimo. Com Hernan Crespo, Martim Benítez se destacou no Campeonato Paulista e foi um dos principais, se não o principal, jogador desse elenco patético que é o elenco do São Paulo Futebol Clube. Agora o jogador se despediu do São Paulo e os fantasmas começaram a aparecer. Ou seja, será que realmente Martim Benítez foi boicotado no São Paulo? Eu vou desmistificar isso aqui para você hoje, tá certo? E vou encerrar definitivamente esse assunto, tá bom? Também eu quero falar sobre o mercado da bola no São Paulo. Tá agitado? Vamos saber também sobre esse assunto aí, tá? Eu vou desvendar, ou quem sabe aí também desmentir alguns boatos de algumas pessoas que infelizmente gostam de brincar com a sua cara. Mas antes de começar o vídeo, eu peço que você compartilhe esse vídeo, deixa o seu like aí, soca no like, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e não se esqueça de usar o espaço sempre para deixar o seu comentário para a gente fazer aquela resenha, tá bom? Vamos resenhar aqui então? Vamos lá. Gente, é bem verdade que o Martim Benítez disputou oficialmente 42 jogos pelo São Paulo. Foram 4 gols marcados, 6 assistências. E há quem diga que ele foi sim boicotado, Tanto o Hernan Crespo quanto o nosso atual treinador Rogério Ceni, que foram aí praticamente pressionados pela diretoria e por alguns empresários, a colocarem algumas porcarias de Cotia, que a gente sabe muito bem quem são eles, Tudo isso para dar notoriedade, Tudo isso para dar um pouco mais de rodagem, experiência para alguns jogadores que já estão no elenco há mais de 5 anos e não conseguem render mais. E mesmo assim, arriscamos o nosso pescoço a cair para uma Série B para poder dar notoriedade para esses jogadores medíocres de Cotia. Com exceção de alguns, tá? Eu também não vou generalizar. Então, ou seja, é claro que também, a situação financeira pesou um pouco, porque o São Paulo teria que desembolsar aí aproximadamente, eu acho que são $3 milhões, se não me falha a memória, que vai dar ao equivalente um pouco mais de 17 milhões de reais. Eu queria saber de vocês aqui nesse vídeo, será que foi justo? Será que foi certo o São Paulo se abdicar de um meia atacante que, além dos seus defeitos, também tem as suas qualidades? Até porque, se você prestar atenção, na maioria dos jogos do São Paulo, com o Martim Benítez em campo, o São Paulo rendeu muito mais. É claro, não fazendo um esquema tático nojento para poder derrubar o jogador. Eu queria saber de vocês aí do outro lado. Se fossem vocês fariam isso com esse jogador? A gente pode citar aqui um exemplo, Paulo Henrique Ganso, que lá atrás estava mais quebrado do que o Martim Benítez, e criaram uma situação para que o Ganso jogasse. Investiram tanto nesse jogador que conseguimos até chegar numas oitavas de final de Libertadores. E detalhe, jogando com um meia que não marcava. Então eu deixo para vocês aí, tá? Me responderem essa interrogação aí. Foi boicotado ou não foi? Quero saber de vocês, tá certo? Agora vamos falar um pouquinho de contratações, vamos lá. O São Paulo teve aí, como todos já sabem, 36 nomes avaliados pela comissão técnica, E provados como possíveis reforços do São Paulo para 2022, Até então, o São Paulo tem 14 nomes do seu elenco também para serem negociados, vendidos, a serem usados como moedas de troca para algumas negociações
também, né? Só que o objetivo do tricolor é sim trazer no mínimo 6 reforços para a próxima temporada, tá? Foi uma promessa do próprio blogueirinho presidente Júlio Casares, né, a Muricy Ramalho e também, né, ao nosso treinador Rogério Ceni. O São Paulo fez uma lista dos possíveis e também dos impossíveis, né, jogadores que possam ser contratados aí, né? O primeiro que vai encabeçar a lista, como todos também já sabem, é o nome do Pedro do Flamengo. É isso aí. Pedro, que é reserva do Gabigol no Flamengo, sua multa de transferência aí chega aí mais ou menos a 45 milhões de reais. O São Paulo, obviamente, não tem condições nenhuma de bancar essa transação, tá? Então quero explicar para você o que? Tirem da cabeça esse negócio de Pedro. O que falar sobre Pedro a partir de agora não passa nada, nem menos e nem mais, e nem não sei mais o que, tá? Sobre mentira, tá bom, gente? Então, esquece, Pedro, é impossível chegar no São Paulo, acredito eu, nem com o investidor aí, o Pedro vai jogar no São Paulo, e nem em outra vida, né? E também aí a gente sabe que o salário do Pedro é muito acima de R$1 milhão, tá certo? Coisa que também não é diferente do Douglas Costa. Só que existe um porém, tá? Sobre o Douglas Costa. Ele pode vir sem nenhum tipo de transferência, de valor, de negociação aí, que você traz o jogador, entendeu? E tem que pagar uma multa. Não, ele pode vir de graça. Então, é muito provavelmente que o Douglas Costa possa vir jogar no São Paulo, sim. Então, isso é um fato. É o que nos ajuda, né? Agora, como vai pagar o salário, é aí que está o X da questão, tá certo? Outro nome também aí que está sendo jogado na mídia, né? É o do Patrick, jogador do Internacional que está insatisfeito no Colorado, isso também é fato, né? No caso desse jogador internacional também não vai medir esforços para poder liberar, tá? Mas o São Paulo aí até então não se ouve falar mais nada. Negociação emperrou, tá? Um outro nome aí também, né, que todo mundo tá falando, né, é o nome do Wesley Moraes, do Aston Villa, né, da Inglaterra, que está emprestado ao Bugre da Bélgica, né? Detalhe, o jogador aí tá 2 anos sem marcar, né? O jogador inclusive foi perguntado se pudesse voltar ao Brasil, onde quer que ele jogaria, ele escolheu jogar no Palmeiras, é muito fácil, né? Então, por causa dessa situação, perdeu totalmente a credibilidade e vá ser feliz lá nos quintos também, onde você quiser, porque no São Paulo eu também não quero, mas é uma negociação aí que também praticamente morreu, tá bom? E o São Paulo também teve um interesse no Ronald e no atacante David e no Romarinho. Inclusive até gravei um vídeo falando sobre isso, né? Mas também as coisas não avançaram, emperraram no meio do caminho. São Paulo não conseguiu, certo? E também buscou o Rodinei do Flamengo, como todos já sabem, né? Mas as negociações também não avançaram, tá ok? E por último eu quero falar sobre o Nicão. Pois é, o Nicão, que vem sendo especulado, né, no São Paulo há alguns meses, né? O São Paulo que demonstrou interesse no jogador do Atlético Paranaense, que chegou lá em 2015, fez uma ótima temporada com 50 jogos, 11 gols e 12 assistências, né? Um jogador até razoável, bonzinho, né? O contrato do Nicão termina agora dia 31 de dezembro com o Atlético Paranaense, cujo o mesmo já tentou 4 vezes a negociação com ele e não obteve êxito. No caso do Nicão, o São Paulo vai entrar na fila. Sabe por quê? Porque nessa fila encabeça Palmeiras, Grêmio, Corinthians, Atlético Mineiro e o Al Ain dos Emirados Árabes, que entrou na parada. Ou seja, gente, Nicão
esquece também, tá? Porque infelizmente a nossa situação está tão difícil, eu não ia nem gravar hoje, mas a gente precisa gravar, né? Porque a gente não tem mais tesão em falar de São Paulo, mas a gente gosta, ama esse clube, mas infelizmente é a nossa situação, gente. Essas são as verdades sobre algumas contratações e também sobre alguns nomes que já foram especulados, entendeu? Então, ou seja, gente, nenhum desses nomes aí avançaram, tá? O único que pode chegar aí é o Douglas Costa. Então, queria saber de vocês aí o que vocês acharam aí desses nomes. Se vocês estavam esperançosos, me desculpe por jogar esse balde de água gelada em vocês aí. Mas essa é a nossa realidade, infelizmente. Tiagão vai falar sobre investidor? Não, não vou. Não vou me arriscar a falar sobre investidor, porque a gente já virou palhaço, né? Então agora, a partir de hoje, eu só vou falar daquilo que realmente interessa ao torcedor e também, mais do que a verdade que a gente fala, a gente ainda vai ter mais comprometimento ainda com vocês. Tá bom, gente? Se foi o meu vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilha aí, estoura no like. Se você não é inscrito, se inscreve muito nesse canal, ative o sininho para receber as notificações e use espaço para deixar o seu comentário para a gente tocar aquela ideia. Tá bom? Forte abraço a todos, salve o nosso tricolor paulista e fui!